Olá pessoal, sejam bem-vindos a Contos Livros e o livro de hoje é O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry. Esse livro maravilhoso, pessoal, eu gosto muito dessa obra aqui. Ela é uma obra que ela parece ser uma obra de criança, tem uma estética infantil porque os personagens são animais ou plantas, ou o Pequeno Príncipe que é uma criança por si só, né, dentro de um contexto lúdico, mas a verdade, pessoal, é que essa obra não tem nada de infantil. Na verdade, o próprio autor já falava que essa é uma obra de criança para adultos. As crianças vão se divertir, vão se encantar, vão adorar essa história aqui, é verdade. No entanto, são os adultos que depois de terem uma certa maturidade, depois de terem ali uma experiência de vida, uma sabedoria também, que vão começar a entender profundamente essa obra aqui e conseguir aproveitar da melhor maneira. Essa é uma obra, pessoal, simbólica, é uma obra filosófica muito bonita. Tem um personagem só, que seria o ser humano, e todos os outros personagens, eles são coisas que moram dentro daquele ser humano, dentro do coração, daquela alma, vamos por assim dizer. Os bons, os maus sentimentos, as qualidades, os defeitos, tudo isso que mora dentro desse coração aqui vai ser trazido para o lado de fora através de símbolos, ou seja, um animal vai representar alguma coisa, ou uma planta, um objeto, ou um personagem vai representar alguma coisa que nós carregamos aqui no coração, como a inveja, a vaidade, o amor, a amizade, a bondade, a maldade, estão entendendo? Então, pessoal, esse livro aqui é muito mais profundo do que ele parece inicialmente, tá certo? É um livro, sim, incrível, mas pra gente começar a conversar aqui sobre o Pequeno Príncipe, vamos colocar aqui, né, uma coisinha de cada vez. Quem foi o Antoine de Saint-Exupéry? Ele foi um autor francês, que ele também era aviador, ele foi jornalista de guerra. O Antoine ele trabalhou em linhas de correio aéreo, ele participou inclusive de algumas primeiras linhas aéreas que passaram a existir naquela época, aqui na América do Sul também, entregando cartas. Ele participou como repórter algumas vezes. O Antoine de Saint-Exupéry ele não apenas escreveu vários livros que tratavam das aventuras que ele passou, como também fazia palestras ao redor do mundo contando essas aventuras. Alguns livros dele são autobiográficos, ele realmente está escrevendo coisas que aconteceram na história dele, por exemplo, do livro Terra dos Homens, e outros livros, eles eram romances, mas tinham traços autobiográficos aqui. Sempre o Antoine trazia coisas que eram da própria vida, da própria experiência, e ele colocava ali nos livros dele. A ideia para O Pequeno Príncipe surgiu quando o Antoine de Saint-Exupéry, isso já era no ano de 1942, estava ali no auge da Segunda Guerra Mundial, ele estava morando em Nova York, quando ele estava jantando ali com o seu editor, e ele fazia um desenho ali num guardanapo, e aí o editor percebeu que ele estava desenhando e perguntou: que desenho é esse? Ele vai responder que era uma criança que morava dentro do coração dele, e o editor vai sugerir dele fazer um livro para ser lançado ali no Natal sobre essa criança que morava ali no coração dele. E aí o Antoine vai concordar, e aí vai nascer a ideia para fazer O Pequeno Príncipe. O Antoine vai publicar o livro, mas depois ele vai participar da Segunda Guerra Mundial fazendo reconhecimentos geográficos. E é justamente aí quando o avião dele é abatido e cai no mar Mediterrâneo. E o Antoine nunca presenciou o quanto foi estrondoso o sucesso de seu livro. Teve adaptação para filme, para peça de teatro. Ele já foi traduzido para 250 línguas ao redor do mundo. E a gente continua lendo O Pequeno Príncipe até os dias de hoje. Mas, pessoal, vamos falar aqui do Pequeno Príncipe mesmo, tá bom? Vamos começar a falar da obra em si, tá certo? Uma coisa bem interessante que o livro já começa trazendo pra gente no início é que o aviador, quando era muito pequeno, ele fez um desenho que representava uma jiboia digerindo um elefante. E ele trazia para as pessoas ali ao redor dele para ver se as pessoas ficavam com medo, e as pessoas perguntavam: mas por que um chapéu me daria medo? Né? Porque parece realmente um chapéu, se você for olhar sem ter aquele devido cuidado. Né? E aí o próprio aviador faz um outro desenho que mostra o elefante sendo digerido pela jiboia, mas os adultos não se impressionam, pedem para que ele largue aquela vida de pintor, de artista, e ele vai deixando aquilo para trás. O aviador fica cada vez mais solitário durante a vida, nunca encontra uma outra pessoa que o compreenda, que entenda aquele desenho que ele fez, quando um certo dia o avião dele sofre uma pane enquanto ele sobrevoa o deserto do Saara, e ele vai cair ali, pessoal, sozinho, e vai se deparar com uma figura muito impressionante, que é uma criança que está super tranquila e que pergunta para ele se ele pode desenhar ou não um carneiro para ele. E ele fica muito impressionado, claro, né? Aquela criança não tinha absolutamente o aspecto de uma pessoa perdida, né? E aí a primeira coisa que ele faz, é que ele não sabe desenhar absolutamente nada, né? É fazer aquele primeiro desenho que ele fez quando era criança. E o Pequeno Príncipe, para sua surpresa, responde: não, eu não quero um elefante sendo digerido por uma jiboia. Eu quero que você desenhe um carneiro. E é assim que o aviador vai conhecer
o Pequeno Príncipe, né? Eles vai conhecendo quem é o Pequeno Príncipe, de onde foi que ele veio, como foi que ele fez para chegar até o planeta Terra, porque sim, o Pequeno Príncipe ele não é da Terra, né? O aviador fala que tem sérios motivos para acreditar que o Pequeno Príncipe veio do asteroide B612. E, inclusive, o aviador ele vai falar que ele só fala essas coisas pra gente em números, essas coisas que são mais categorizantes, para as pessoas grandes, né? Se fosse para contar só para o público infantil, todas elas já entenderiam, acreditariam, aceitariam, mas não. Ele também está falando com adultos e como ele coloca aqui os adultos, né? Pessoas grandes. E as pessoas grandes têm sempre necessidade de categorização, de especificação, senão elas não acreditam ou não se interessam, né? Se você falar para elas, por exemplo, que você passou por uma casa que era muito bonita, que tinha gerânios na janela, o adulto não vai nem ligar para você. Agora, se você chegar para o adulto e falar assim, olha, eu passei por uma casa de 600 mil reais, aí o adulto vai brilhar os olhos e dizer, nossa, realmente devia ser uma casa bem impressionante. E essa é uma crítica que ele faz ao comportamento adulto, né, que é muito objetivo, que às vezes olha as coisas só pela sua superfície, só pela sua precificação. E esse é o papel do Pequeno Príncipe aqui na obra, né, fazer um resgate dessa sensibilidade, desse olhar voltado para o lado mais humano, do lado dos sentimentos, que parece que foi se perdendo ao longo do crescimento, e trazer de volta isso, porque senão a gente corre o risco de ver uma vida muito vazia, né? Vazia de valores, cheia de preços, mas sem sentimentos, sem valores, uma vida muito ressequida, muito sedenta de sentimentos. E é nessa conversa que o Pequeno Príncipe fala para o aviador da sua jornada que ele vai passando todo o conhecimento para nós leitores. É aqui que a gente vai crescer, porque a gente vai se deparando, na verdade, com aqueles vários aspectos, né, que moram dentro do nosso coração. Um personagem que é bem importante, pessoal, e que eu não posso deixar de citar para vocês, é a personagem da Rosa. Ela veio de outro local, não se sabe qual. Ele vai ter um relacionamento com a Rosa bem difícil. Ela vai ser muito exigente, muito vaidosa, muito orgulhosa. O Pequeno Príncipe também não vai saber lidar com a situação e eles vão acabar se desentendendo, a ponto de eles realmente se separarem. E a Rosa vai trazer um ensinamento muito bonito para ele, que ela vai falar quando eles estão se despedindo, né? Que é necessário aguentar algumas larvas para poder depois ver as borboletas. Depois que ele rompe ali com a Rosa, ele vai sair daquele asteroide dele em busca de um amigo. Essa vai ser a busca do Pequeno Príncipe, né? Esse vai ser assim o start que ele vai ter para ele sair por aí procurando por alguém. E ele vai sair, pessoal, de asteroide por asteroide, mas nós vamos percebendo que, na verdade, o Antoine está fazendo um belo resumo de coisas que moram dentro do nosso coração. E o Antoine vai abordar cada um desses sentimentos de uma forma super criativa através desses personagens. O que é interessante notar, pessoal, é que cada um desses planetas que o Pequeno Príncipe vai passar, na verdade tem apenas pessoas grandes, tem apenas adultos. O Antoine está fazendo uma crítica aos adultos, né, que vivem uma vida muito objetiva e acabam vivendo vidas que são improfínquas, que são mesmo inúteis para eles mesmos. Parece que eles são todas pessoas que nem sabem o que querem de verdade, então ali parece correndo atrás de uma coisa que não sabe qual é. Tem um planeta que é de um bêbado, por exemplo, e aí o bêbado está lá com várias garrafas vazias de cheias e o Pequeno Príncipe pergunta por que ele está bebendo. O bêbado vai responder para ele que é porque ele quer esquecer. Aí o Pequeno Príncipe pergunta de novo, você quer esquecer o quê? Ele responde, quero esquecer que eu tenho vergonha. E o Pequeno Príncipe pergunta, vergonha de quê? Aí ele responde, vergonha de beber. Que na verdade é o ciclo do vício, né? A pessoa tem uma dor, aí a pessoa busca o alívio no vício, mas o vício vai gerar uma dor, a pessoa vai pro vício, aí volta para e fica naquele ciclo que não se interrompe mais, enfim. Outro planeta do empresário. E o empresário está falando que ele está possuindo as estrelas, simplesmente registrando uma estrela nova que ele viu ali no céu, pegando aquele papel e colocando numa gaveta. Aí o Pequeno Príncipe pergunta, isso basta? Aí ele fala, isso basta. Aí o Pequeno Príncipe pergunta para ele, e de que te serve possuir as estrelas? O cara não sabe o que responder, e o príncipezinho vai embora. Outro é o do vaidoso. E ele vai pedir ao príncipe para que ele o admire. E o príncipezinho vai dizer o que é admirar. Ele vai dizer que é reconhecer que ele é o melhor, o mais belo, o mais legal homem daquele planeta. Aí o príncipezinho fala, tá, eu admiro você. E de que te serve isso? Aquele cara também não sabe o que responder, o príncipezinho vai embora. Então, é como se o Antoine estivesse fazendo uma espécie de resumo para falar o seguinte, que os adultos muitas vezes são infantis.
muitas vezes adotam comportamentos que são ilógicos, que não vão dar em lugar nenhum. Quando o príncipezinho finalmente consegue chegar aqui na Terra, pessoal, depois que ele vai passar por outros asteroides aí também, que são 7 asteroides, ele vai encontrar com outros personagens, e um desses personagens, pessoal, e aqui eu acho que é o diálogo mais importante de todo o livro. Se eu tivesse que dizer que o Pequeno Príncipe é um sistema solar, esse aqui seria o Sol. Toda a obra gira em torno dessas únicas frases que a raposa vai falar para ele, tá? Ele vai passar por um montão de rosas e ele vai lembrar que ele só tinha uma rosa, né? E ele vai achar que ele é um príncipe muito pobre, porque ele só tinha uma, enquanto várias outras existem por aí. Ele vai ficar chorando ali, e quem vai notar que ele está chorando é a raposa, que vai conversar com ele, vai cumprimentá-lo, e ele vai pedir para que a raposa brinque com ele, já que ele está muito triste. E a raposa depois vai falar que não pode, porque ela primeiro tem que ser cativada, e aí essa palavra cativar é muito ligada a esse livro aqui, né? O Pequeno Príncipe, elas vão ter todo um diálogo sobre o significado de cativar, que é criar laços, criar uma amizade, que as pessoas hoje em dia não fazem mais isso, mas é uma coisa muito importante, enfim. E no final, ela vai explicar para o Pequeno Príncipe, e aqui é que vem aquela frase bem importante: só se pode ver bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E essa frase já estava sendo trabalhada o livro inteiro. Você chega aqui percebendo que o autor já estava falando sobre isso, e daqui em diante ele vai falar com ainda mais clareza sobre isso, dando alguns exemplos bem legais. E aí, para exemplificar isso, tem uma passagem que é bem legal, onde o aviador está com sede, e o Pequeno Príncipe vai dar a ideia de eles irem procurar um poço ali no deserto. Eles fazem uma longa caminhada. Quando eles encontram o poço, tem todo um esforço do aviador para ele puxar ali a roldana. Vai haver ali um barulho da roldana que vai bater na água, e o Pequeno Príncipe até fala que o poço está cantando. E aí depois ele vai dar aquela água para o Pequeno Príncipe, e o Pequeno Príncipe, depois de beber, fala que aquela água era doce. E aí o aviador vai começar a entender toda aquela conversa que o Pequeno Príncipe estava conversando com ele ali, né? Porque o Pequeno Príncipe tinha falado para ele no início que ele também estava com sede. E o aviador vai perceber qual era verdadeiramente aquela sede que o Pequeno Príncipe também sentia, né, no início daquela jornada. Não era uma sede da garganta, né? Era a sede de sentimentos. A sede de ser amado, a sede de ser considerado como ser humano, de ser tratado com humanidade, entendeu? Ela representava todo aquele carinho, todo aquele desvelo que o aviador teve que ter para com ele, para dar aquela água, entendeu? E daqui por diante, pessoal, o autor vai se aprofundar com ainda mais outros exemplos, outras metáforas para falar disso aqui também, e vai desenvolvendo esse tema que a gente percebe que é central em toda a obra. E pessoal, enquanto o aviador vai aqui construindo aquela amizade com o Pequeno Príncipe, a gente também vai se aproximando do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe vai cativando você, leitor. E aí, pessoal, quando chega no final do livro, corre-se um risco de chorar um pouco quando você se deixou cativar, né? Baita livro, obra maravilhosa, grandiosíssima. Se vocês nunca leram O Pequeno Príncipe, peguem O Pequeno Príncipe para ler. Vocês vão se encantar, vocês vão se cativar, vão se emocionar, vão rir bastante, porque tem momentos engraçadíssimos aqui na obra, tá? Pode dar para suas crianças sem problema nenhum. As crianças vão amar essa obra aqui, elas vão se encantar, elas vão se divertir. Pessoal, estamos chegando a mais um final de vídeo. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco mais uma vez. Deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas notificações e vídeos que vão lançar por aqui. Nos siga nas nossas redes sociais que estão aqui debaixo e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, com os seus amigos, com a sua família. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela nossa travessia e até a próxima.